Fala, gurizada, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos corrigir os exercícios sobre a nomenclatura dos alcanos. Bom, alcanos são um tipo de hidrocarbonetos. Como assim? Hidrocarbonetos são substâncias que a química estuda que só tem hidrogênio e carbono na sua fórmula. Todos esses aqui, só tem hidrogênio e carbono, então são hidrocarbonetos. Alcano é um dos tipos de hidrocarboneto. E alcano significa que são substâncias que só têm ligações simples entre carbonos, tá? Nunca tem ligação dupla nem tripla. E que são de cadeia aberta, ou seja, uma tripinha, não fecha um ciclo, uma figurinha geométrica e tal. Bom, como é que a gente vai nomear esses alcanos? A gente segue as regrinhas lá da IUPAC. Um passo a passo que a gente vai ir montando. Primeiro, tu tem que identificar qual é a cadeia principal. E a cadeia principal sempre vai ser a que tem o maior número de carbonos. E se tiver duas opções de cadeia principal, tu vai escolher aquela que vai ser mais ramificada, que vai ter mais penduricos. Depois que tu escolheu, identificou a cadeia principal, tu vai numerar ela para saber qual é o nome do alcano. Nessa cadeia tem 9 carbonos, então consulta esse esqueminha aqui. Se tem 9 carbonos, vai ser um non, e aí todo alcano termina com o sufixo ano, então vai ser um nonano. Eu identifiquei que a minha cadeia carbônica tem 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono vai ser um prop, com final ano, então vai ser um propano, e assim por diante. Depois tu vai identificar quais são as ramificações, os penduricos, e em qual carbono esses penduricos estão ligados. Tem um pendurico aqui, ou tem um pendurico aqui, tem outro pendurico aqui, tem outro pendurico aqui. Como vou chamar esse pendurico? Pendurico a gente sempre vai usar o final "il". Para ramificação a gente sempre vai usar o sufixo "il". E o prefixo mesmo aqui. Então, por exemplo, se o pendurico é com um carbono, nós vamos usar um metil. Se o nosso pendurico tem aqui 2 carbonos pendurados, então a gente vai usar o prefixo para 2 carbonos, que é et. Então, isso daqui se trata de um etil. E por último, nós vamos dizer, por ordem alfabética, onde estão as ramificações deste alcano. Vamos aplicar essas regrinhas então. Quando nós temos aqui na letra A essa substância, daí a gente vai no embalo e pensa 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Gente, nem sempre a cadeia principal vai estar em linha reta. E os exercícios de vestibular e tudo vão mostrar muitas vezes a cadeia principal sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, faz um zigue-zague. E aí tu diria que essa cadeia tem 4 carbonos e tem um pendurico? Na verdade, não. Essa cadeia tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tudo uma cadeia só. Não tem nem pendurico aqui. A cadeia principal faz esse esqueminha aqui, Então, só tem cadeia principal aqui, vamos contar. Tem 1 carbono, 2, 3, 4, 5. Um alcano que tenha 5 carbonos vai se chamar pentano. Esse cara aqui é o pentano. Pronto, para esse aqui tá beleza. Na letra B, a gente vai contar aqui 1, 2, 3, 4. Então 4 vai ser um butano. Calma, né? A cadeia principal nem sempre é na linha reta, e aqui ela não é mesmo. Olha só, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, se a cadeia principal fizer essa quebrada aqui, a gente vai ver que dá mais carbonos do que se ela for reta, né? 1, 2, 3, 4, 5, também posso considerar assim, que vai dar mais carbonos.
Então qual que eu considero? A que vai dar maior número de ramificações. 1, 2, 3, 4, 5. Assim vai dar uma ramificação. Se eu fizer assim também vai dar uma, então tanto faz. Vamos numerar essa cadeia. Começa por aqui para lá. Outro detalhe. Também a gente vai começar sempre de forma que as ramificações fiquem nos menores números possível. Então, se eu começar desse daqui, 1, 2, 3, a primeira ramificação, identifiquei aqui a minha cadeia principal, né? A minha primeira ramificação estaria no carbono 3, 4, 5. Se eu começo de lá para cá, 1, 2, 3, 4, 5, a minha primeira ramificação vai estar no carbono 2. Então, é daqui para lá que eu vou contar a minha cadeia carbônica. É uma cadeia de 5 carbonos, então também vai ser um pentano. Já posso escrever aqui. Isso vai ficar lá no final da nomenclatura. Agora, nós vamos dar nome para as ramificações. Uma ramificação de um carbono aqui e outra ramificação de um carbono aqui. Ramificação de um carbono se chama metil. E temos 2 metil nessa cadeia, né? Então, eu vou dizer que tem dimetil, 2 vezes o metil. Onde é que esses metis estão? Um deles está ligado no carbono 2, ó. E o outro metil, 1, 2, 3, está ligado aqui no carbono 3. Então, um metil está no carbono 2, o outro metil está no carbono 3. O nome dessa estrutura vai ser 2,3-dimetilpentano. Letra D. Aliás, C, desculpa. Identifico a cadeia principal, que nem sempre vai ser na linha reta, porque na linha reta teria só 4 carbonos. Mas se eu começar a contar aqui de baixo e subir aqui para cima, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar bem mais carbonos. Então, é isso que nós vamos fazer mesmo. Vou considerar a minha cadeia principal esta daqui. E agora, começo a numerar daqui para lá ou daqui para cá? Se eu começar daqui, vai demorar até chegar numa ramificação. Se eu começo aqui de baixo, logo vai ter uma ramificação. Então, eu vou chamar esse de carbono 1, esse de carbono 2, esse de 3, esse de 4, esse de 5, esse de 6. Agora, quais são as ramificações que eu tenho? Tenho essa ramificação aqui, que é um metil, essa daqui que também é um metil, e essa daqui também é um metil, né? Tenho 3 metil. Aliás, primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 hexano. Tenho 3 metil ligados, então metil, e como são 3, trimetil. Aonde esses metil estão ligados? Um está no carbono 2, o outro está no carbono 3 e o outro também está no carbono 3. Então, isso aqui vai ficar um 2, 3, 3, trimetil hexano. Certo, meu povo? Na letra D, nós vamos ter a cadeia principal fazendo um U invertido aqui, ó, porque essa vai ser a cadeia maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos é hexano. Tem uma ramificação que é um metil aqui, tem mais um metil aqui. Um deles está no carbono 3, o outro está no carbono 4. Então, 3, 4, 2 metil, né? Dimetil hexano. Ok? Na letra E, nós vamos ter como cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim. 1, 2, 3, 4, 5, se for assim. 1, 2, 3, 4, 5, se for assim. Então, a nossa cadeia principal vai ser essa daqui. Aqui vai dar 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim também vai dar 6 carbonos.
e essa daqui fica mais ramificada do que se eu escolhesse essa daqui. Então, nós vamos escolher esta, porque daí vai dar 1, 2, 3 ramificações. Uma ramificação aqui é um etil e 2 ramificações aqui são metil. A cadeia vai ter, começo daqui para lá porque vai dar ramificação no menor número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos é hexano. O etil vem antes na ordem alfabética do que o metil, então eu escrevo primeiro ele, etil, que está no carbono 3. Então, 3 etil. E agora eu tenho 2 ramificações de metil no carbono 2. Então, 2, 2 dimetil hexano. Certo? Continuando, no exercício 2 vai ser mais fácil porque a gente já tem o nome e é só para a gente escrever a fórmula. Aí a gente escreve a cadeia em linha reta e facilita a nossa vida. Então, heptano é prefixo de 7 carbonos, então nós vamos colocar 7 carbonos aqui em linha reta. E no carbono 2 tem um metil, então pendura um pendurico aqui de 1 carbono. Agora a gente completa tudo com os hidrogênios, né? Lembrando que o carbono sempre quer fazer 4 ligações, então o carbono que só está ligado uma vez vai se ligar com mais 3 hidrogênios. Carbono que está ligado 2 vezes a outros carbonos vai se ligar com mais 2 hidrogênios para ficar estável. E carbono que já está ligado a outros 3 carbonos se liga só com 1 hidrogênio para ficar estável. Tá pronta a nossa fórmula. Na letra B é um pentano, pent é prefixo de 5, escreve os 5 carbonos aqui na linha reta. No carbono 2 tem um metil e no carbono 4 tem o outro metil. Completa as ligações agora com os hidrogênios que faltam para o carbono sempre ficar estável. E tá pronto. Na letra C nós vamos ter um octano, então são 8 carbonos. No carbono 3 tem um etil, e etil é prefixo para 2 carbonos, então vou pendurar os 2 aqui embaixo. E no carbono 2 tem 2 metil, vou botar um aqui para cima e um aqui para baixo. Completa tudo com os hidrogênios para ficar todo mundo estável. E esse carbono aqui que está ligado a 4 átomos de carbono não precisa ligar com nenhum hidrogênio para ficar estável. Pronto, meu povo. Na letra D, um butano que se refere a 4 carbonos. Eu estou sempre consultando esse esqueminha aqui, ó, do número de carbonos, me diz qual é o prefixo. E no carbono 2 tem 2 pendurico de metil, um para cima, um para baixo. Eu vou colocar aqui, vou completar com os hidrogênios. E tá tudo sob controle. E aqui na letra E, eu admito que eu fiz um erro, tá? E eu vou mostrar para vocês. Propano seriam 3 carbonos e um etil seriam 2 carbonos. Ah, mas daí eu vou ligar o etil aqui na ponta ou aqui no meio? Bom, se tu ligasse aqui na ponta ou aqui na ponta, ele não seria um pendurico, né? Ele seria uma cadeia principal. Então, teria que ligar o etil aqui no meio. Mas, no entanto, contudo,
se a gente fizer esse esquema que eu montei aqui, se ligar ele no carbono do meio, a cadeia principal pode ser essa daqui, ó, que vai ter 4 carbonos. Então, não vai ser um etilpropano, vai ser um metilbutano. Então, eu escrevi esse nome aqui errado, tá? Me perdoem. E hexano, na última, molezinha, né? Hexano se refere a 6. Então, vai fazer uma cadeia aberta linear aqui com 6 carboninhos. Feito? No exercício 3 a gente tem esta fórmula. Reparem que ele colocou os hidrogênios tudo para cima e para baixo abertos aqui na cadeia, né? Mas se a gente escreve CH2 ou se a gente coloca o hidrogênio para cima e para baixo, assim, dá no mesmo, tá? Não confundam que o hidrogênio não é pendurico. Pendurico é somente quando tem carbono. Ramificação é só com carbono. Vamos encontrar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos teria a cadeia principal se fosse aqui em linha reta. Mas se a gente fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, teria a cadeia assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente colocar desta forma a cadeia principal. Desculpem, esse é o exercício 4, eu tinha anotado como 3. A cadeia principal maior vai ter 9 carbonos, então nós vamos considerar ela assim, ó. Que aí vai dar os nossos 9 carbonos, que é o maior número de carbonos possível nesse caso. Então, se a nossa cadeia principal tem 9 carbonos, ela vai se tratar de um nonano, que é a cadeia de 9. Agora, nós vamos identificar as ramificações. Isso daqui é uma ramificação, isso daqui é outra ramificação, isso daqui é outra ramificação. Se nós começarmos a contar a cadeia daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ramificação vai aparecer antes do que se a gente começar a contar a cadeia daqui. Então, nós vamos seguir essa sequência. Nós temos uma ramificação que é metil, que está no carbono 3. Vou colocar aqui, metil no carbono 3. Nós temos uma ramificação, ó, de 3 carbonos, que então é um propil, e está no carbono 5. E nós temos uma ramificação de 2 carbonos, então é um etil, que está ligada no carbono 6. Temos essas 3 ramificações. Pela ordem da IUPAC, a gente escreve primeiro por ordem alfabética. Então, a gente diria 6-etil, depois do E vem o M, né? 3-metil e 5-propil. E o nome do hidrocarboneto, nonano. Aí a gente vai conferir lá as opções e não vai encontrar nenhuma que segue esse esquema, né? 6-etil, 3-metil, 5-propil, nonano. Mas a gente vai encontrar uma que dá o esquema assim, 3-metil, 6-etil, 5-propil, nonano, que seria a letra C. Aqui tem algum defeito de IUPAC nessa questão, né, que não está considerando a ordem alfabética, e aí fez a troca desses 2 penduricos aqui, de repente uma regra mais antiga da IUPAC, mas
Aqui a gente vai marcar a alternativa C. E quando nós formos escrever, nós vamos escrever em ordem alfabética, como diz a regra mais atual da IUPAC. Agora sim, o exercício 3, a gente tem esta fórmula, vamos identificar a cadeia principal, que não vai ficar em linha reta, mas vai ficar também em zigue-zague, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, se a gente contar assim, nesse esquema, a cadeia principal. Ao contrário, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 só, se a gente contasse aqui na linha reta. Então, é assim que nós vamos contar a cadeia principal. E vamos começar a numerar ela daqui para lá, porque aí a ramificação aparece antes na cadeia. Aqui nós temos uma ramificação de 2 carbonos, que é chamada de etil. Aqui temos uma de 1 carbono, que é um metil. Aqui tem uma de 1 carbono, que é outro metil. A nossa cadeia principal com 10 carbonos é um decano. O etil está ligado no carbono número 4 da nossa cadeia, então 4-etil. Os metis estão ligados, um no carbono 4 da nossa cadeia e o outro está ligado no carbono 5 da nossa cadeia. Então, 4,5-dimetil decano. E aí a nossa opção vai sugerir o contrário, né? 4,5-dimetil, 4-etil decano, que seria a alternativa B. Aqui também tem um problema de ordem alfabética de IUPAC, já que, na verdade, a gente consideraria só a da ramificação e não o prefixo. Mas a gente identificando os ramos, as ramificações, a gente consegue assinalar a alternativa correta a partir delas, né? E no último exercício nós temos esse desenho louco aqui, e a pergunta é quais são as cadeias laterais ou quais são as ramificações que estão ligadas nos carbonos 4 e 5 da cadeia carbônica principal. Temos que começar identificando qual vai ser a cadeia carbônica principal, né? A maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se a gente considerasse essa cadeia aqui retinha que está no meio. Se a gente considerar, vamos fazer um zigue-zagão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se a gente fizer assim, ó. Então, vamos fazer assim, ó. A cadeia principal vai ser essa daqui. Pode ser assim? Pode. Aí a gente vai começar a numerar ela por aqui. 1, 2, 3, porque daí aqui no carbono 3 vai ter uma ramificação. E se a gente começasse por aqui, ficaria 1, 2, 3, 4. Então a ramificação estaria num carbono posterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No carbono 4, que é esse daqui, a pergunta de qual é a ramificação que está ligada nele. Essa daqui, ó. Essa ramificação tem 1, 2, 3 carbonos. Uma ramificação que tem 3 carbonos se chama propil. E também pergunta a ramificação que está ligada no carbono 5, que é essa daqui, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Ah, é um butil. Mas esse butil, ele não é retinho, ó, não é na sequenciazinha, ele meio que faz uma quebradinha aqui, ó. Seria assim se eu fosse escrever ele. Vou escrever isso daqui aberto, tá? Percebem? Ó, esse carbono tá aqui, esse carbono tá aqui, esse carbono tá aqui, esse carbono tá aqui. Então, se a gente vai consultar lá a nossa tabelinha de ramificações, nós vamos ver que o nome desta ramificação, que ainda é mais quebradinha, vai ser isobutil. Assim, as ramificações dos carbonos 4 e 5 são propil e isobutil. Nós vamos marcar a alternativa A nesta questão. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, me chamem, não fiquem com dúvida. Um abraço e até mais.